Boa tarde a todos. Deus abençoe a todos. Meus amigos, minhas amigas. Eu convido a você a pegar a tua Bíblia para acompanhar essa leitura desta tarde. Mas a palavra não é só para quem é crente, também para quem não é crente. Eu digo mais nesta tarde. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E nesse momento a gente vai ler sobre o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. E o versículo, irmão, é o 25 e o 26. Diz assim, irmão: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Versículo 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Para a gente entender essa palavra, para entender até aqui, chegar até aqui essa palavra, essa mensagem aqui, devemos voltar um pouco atrás, para entender por que Paulo e Silas foi preso. Paulo vai dizer, irmão, que Paulo e Silas chegou em Filipe, na Macedônia, para pregar o quê? O Evangelho. Porque a cidade era uma cidade idólatra. Então Paulo, enviado por Deus, irmãos. Ninguém vai a um lugar se Deus não mandar. Então Paulo ia guiado pelo Espírito Santo, pelo Senhor. Paulo e Silas para fazer a obra do Senhor. Mas que Paulo e Silas chegar na cidade, ele encontra uma mulher chamada Lídia. Lídia, a mulher, ela era convertida ao Evangelho. E Deus fez que ela abrisse o coração e entrasse as palavras que Paulo falava. E foi batizada. Segue Paulo fazendo ainda a obra do Senhor. Quando Paulo chega no meio da cidade, encontra uma jovem com espírito de adivinhação. O Espírito Santo creio que soprou no ouvido de Paulo, dizendo: Paulo, volta mais, Silas, e faz a minha obra na vida daquela jovem. Porque uma jovem que dava lucro para os senhores dela, ela adivinhava e o lucro ia para os senhores dela. Então Paulo volta e Paulo expulsa o demônio que está naquela jovem. E a jovem é totalmente liberta. E muitos começaram a ver Paulo um perturbador da cidade. Veio para perturbar nós aqui na cidade. Ele não gostou do que Paulo tinha feito. Uma boa ação, mas para ele foi uma má ação. E continua lucrando com a adivinhação daquela jovem. Vai dizer que Paulo é pego, mas Silas, e é preso com as mãos presas e açoitado em praça pública. Para eles, acho que estava humilhando Paulo e Silas, mas não. Não estava humilhando Paulo e Silas. Nem isso Paulo e Silas, ele pensava nisso, porque o importante é o nosso Deus, é o Deus dele que estava olhando para ele, que sabia que estava com ele. Assaltaram os dois em praça pública, mesmo sangrando, ainda colocou os dois dentro de uma prisão, amarrado, preso aos pés e preso às mãos. Mas mesmo assim, amados e amadas, Paulo e Silas não murmurou contra Deus e não reivindicou nada para Deus, apenas ficaram ali sentados. Mas o Senhor, o Deus poderoso, estava esperando uma ação de Paulo, irmão. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Então Paulo e Silas diz que na meia-noite um orou e o outro cantava. E o Senhor do céu viu a ação de Paulo, esperando Paulo se decidir o que ele ia fazer. Se ele ia murmurar ou se iria reivindicar o Senhor. Não. O Senhor ficou esperando Paulo, a ação de Paulo. E Deus queria ver a fé de Paulo, até Paulo